Boa noite. A manhã de hoje foi movimentada nas feiras do centro da capital. Nesta véspera de feriado, muita gente saiu em busca de um pescado de qualidade e mais barato. Mas o mais difícil mesmo foi encarar o trânsito que congestionou o centro histórico da cidade. Chegar na feira estava difícil. O trânsito travou nas ruas no entorno da Manaus Moderna. Aí já viu, né? Carro estacionado em local proibido, uma sucessão de irregularidades. Enquanto isso, lá dentro, a disputa era pelo melhor pescado para a Semana Santa. A gente precisa manter a tradição de comer peixe nos dias santos. A gente ainda está mantendo a tradição aí. E o preço, como é que tá bom? Razoável. Dá para comprar. Peixe tem o suficiente, inclusive com uma boa variação de preço. Aruanã R$18, matrinchã R$20 e a sardinha 10 unidades por R$20. Qual vai ser o prato principal agora nessa Semana Santa? Peixe. Cozido, frito, como vai ser? Frito, assado. Vai ser bom, né? Como bom amazonense. Como bom amazonense. Quando chega esse período do ano, tradicionalmente o preço do pescado sobe em razão da demanda. Semana Santa, afinal. Mas este ano o preço está razoável. Tanto dizem os consumidores como os próprios feirantes. E justificaram. Não dá para aumentar tanto assim em época de crise. Não tem condições, né, mano? Nossas condições é daí para pior. Então nem pensar em aumentar o preço de peixe. Se aumentar, ninguém vende. É aguentar nesse pouquinho mesmo e só. Os preços estão tão interessantes, não está tão caro. Pelo menos ganha as duas partes. O feirante vendendo normalmente e o trabalhador consumindo sem gastar muito. O Corpo de Bombeiros encerrou agora há pouco as buscas aos 2 adolescentes que estão perdidos desde ontem na reserva florestal Adolfo Duque, na zona norte da capital. Nenhum vestígio dos meninos foi encontrado. Eles teriam saído sem avisar a família com um grupo para tomar banho em um igarapé, mas não retornaram. A procura pelos garotos será retomada amanhã. Os 2 adolescentes identificados como Andrew Brito Martins, de 13 anos, e Ilke Marques da Silva, também de 13 anos de idade, estão desaparecidos na mata desde a tarde dessa quarta-feira. 4 dos 6 que teriam entrado na Floresta Virgem conseguiram retornar horas depois. Foi esta moradora que permitiu a passagem do grupo por dentro do quintal de casa. Eles entraram era por volta de 2 horas da tarde, né? E quando eu vi retornar, já vi só 2 retornando. A moça que também estava lá dentro perguntou se eu havia visto os outros passarem. Eu falei que não. Toda vez é isso, né? Já vieram me chamar a atenção por eu deixar eles passar, mas quando eu não deixo, eles invadem da mesma forma por trás da casa. Os adolescentes teriam entrado na mata para chegar a um igarapé dentro da reserva florestal Adolfo Duque, na capital. É longe, é 1 hora andando. Uma trilha perigosa. Desde a manhã desta quinta-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros faz as buscas. De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, 3 bombeiros do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente trabalham com o apoio de 2 cachorros de busca e resgate. A reportagem localizou a mãe de Andrew. A família mora no entorno da reserva florestal, na zona leste de Manaus. De acordo com Michele, o filho saiu dizendo que ia jogar videogame com os colegas. A mulher conta que o primeiro contato foi com a polícia, mas que não fez nada. A delegada falou que não podia fazer boletim de ocorrência porque não era um desaparecimento, né? Ele estava perdido, então tinha que acionar o Corpo de Bombeiro. Foi quando eu acionei na noite mesmo e falaram que a busca só podia ser feita pela manhã, a partir das 6 horas. Então liguei desde as 6 horas, já estava em pé. Fomos na comunidade Rádio Sol pedir os moradores de lá procurar, que tem vigias lá, e estão lá para dentro até agora e ainda não acharam eles. Grávida, ela aparenta muito nervosismo e espera que esteja tudo bem com o filho e o outro menor. Porque já choveu demais. E aí pra dentro a gente não sabe como é que tá, né? Não sabe como é que eles devem estar, porque os 2 não tinham almoçado, a mãe do outro também já tinha falado que eles não tinham almoçado, então passaram noite aí nessa mata, que a gente sabe que é cheio de bicho, né? Até onça tem aí dentro. E não é o primeiro caso, né, de desaparecimento registrado na reserva. A Justiça do Amazonas expediu um mandado de prisão contra o 3º suspeito de envolvimento na morte de um menino de 3 anos, ocorrida na última sexta-feira, na zona centro-oeste da capital.
Tiago Oliveira dos Santos é acusado de participar da morte do menino que foi atingido com um tiro na cabeça no beco São Francisco, bairro Vila da Prata, no último dia 18. De acordo com a polícia, o menino foi baleado após o avô dele ter ameaçado denunciar a venda de entorpecentes nas proximidades da casa da família, que foi atingida por vários disparos. Um deles atingiu a criança, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Logo após o crime, a polícia conseguiu prender 2 dos suspeitos. Um deles, Cleusamir Oliveira da Costa, morreu após ter sido espancado por outros detentos dentro da prisão. A agressão foi registrada neste vídeo gravado de um celular por um dos presos. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que está verificando as imagens para identificar em qual unidade prisional ocorreu a agressão, se na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa ou no CDP, e também para identificar os envolvidos. O terceiro suspeito segue foragido. E agora há pouco a SEAP confirmou que um dos agressores já foi identificado e que a agressão aconteceu dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. No início da tarde de hoje, a nossa equipe de reportagem flagrou uma ação covarde de um homem não identificado que arrastava pelas orelhas um cachorro aqui no bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. A equipe da Band Amazonas passava pela rua Severiano Nunes, no bairro do Aleixo, quando viu a cena. O homem, sem camisa, segura um cachorro pelas orelhas e o arrasta por pelo menos 150 metros. Ao chegar nesta residência, o animal ainda sofreu mais agressões. O homem não identificado não atendeu ao nosso chamado para explicar a ação. Uma motorista que também passava pelo local diz que ficou chocada. Ela prefere não se identificar, mas diz que pretende denunciar o caso à polícia. Honestamente, eu nunca vi uma pessoa agredir um ser tão pequenininho e na frente de outra sem se importar. Se ele não quer o cachorro, ele podia ter me dado. Ele falou que que esse cachorro não é para dar, que o cachorro é dele e que ele ia ensinar uma lição para o cachorro porque o cachorro tinha fugido. Só que se o portão está aberto, o cachorro foge. Você está buscando uma oportunidade de denunciar isso aí, né? Tô, porque eu acho que isso não se faz. Maltratar animais é crime e o criminoso pode ser punido com detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. O feriado prolongado de Páscoa só começa amanhã, mas nesta quinta-feira muita gente já estava de malas prontas para pegar a estrada. A estimativa é que nos próximos 3 dias cerca de 25 mil veículos deixem a capital em direção ao interior. Mas na rodoviária de Manaus a movimentação ainda era bem tranquila esta manhã. A estudante roraimense Júlia, que estava em São Paulo, veio de avião até Manaus. Daqui vai seguir viagem de ônibus. Ela estranhou a baixa movimentação na rodoviária em pleno começo de feriado. Porque os aeroportos são muito cheios e as rodoviárias um pouco vazias. A expectativa era de uma grande movimentação entre o final da tarde e o início da noite de hoje. Por isso, cerca de 150 ônibus intermunicipais devem sair da rodoviária de Manaus até o final deste feriado. Todos são previamente fiscalizados pela Arsan. A preocupação são com ônibus e vans fretadas. Tem que ter autorização prévia da agência reguladora também. São quantos? Olha, em torno de todo o feriado a gente espera 500 ônibus, entre ônibus e micro-ônibus, são fretados que saem para o interior. No feriado da Semana da Páscoa de 2015, 23 mil pessoas passaram pela rodoviária da capital. Este ano, a estimativa é que 25 mil pessoas passem por aqui. Além da rodoviária, as principais saídas de Manaus já receberam reforço policial para uma fiscalização intensa a partir de hoje, até segunda-feira. Tem uma previsão de mais de 20 mil veículos saindo de Manaus, pela M010, aqui pela Ponte Rio Negro, a situação do Ceasa e também a situação da Manaus Moderna, a saída via fluvial. A polícia ainda orienta para alguns cuidados básicos. É a fiscalização, a orientação aos motoristas, principalmente os equipamentos obrigatórios, situação dos pneus, sistema de freio, a orientação com respeito à velocidade compatível e principalmente, para não consumir bebida alcoólica quando for conduzir seu veículo. É preciso cuidado também com o transporte clandestino, muito comum, segundo a Arsan, na região da Ponte Rio Negro. É verdade, a gente já faz um apelo ao usuário amazonense não pegar o transporte clandestino.
se for fazer a viagem no transporte rodoviário intermunicipal, buscar o transporte regular, que é o que sai da rodoviária de Manaus, com todas as garantias legais. Para denunciar este tipo de transporte, basta ligar para o 0800 280 8585. E segundo os meteorologistas, o feriado vai ser chuvoso em praticamente todo o estado. É que o inverno, que começou bastante seco por influência do fenômeno El Niño, agora deve ter chuvas em abundância, pelo menos até maio. Da janela de casa, seu Rubino olha apreensivo para as nuvens escuras no céu. A parte de trás, onde funcionava a cozinha do imóvel, que ele mora há 18 anos, desabou parcialmente por conta das ações da chuva. Ele diz que durante toda esta semana, o principal sentimento por aqui foi o medo. Você não dorme direito. É problema. Quem mora em Berigarapé tem problema quando chove. A Defesa Civil Municipal é o órgão responsável por monitorar essas áreas de risco. São aproximadamente 700 em todas as zonas da cidade. Áreas sob risco de deslizamento de terras e moradias construídas às margens de igarapés são as mais preocupantes. Aqui na Rua do Porto, no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, algumas famílias já ficaram desabrigadas. Aqui é cheio de casa. Por exemplo, essa casinha do lado daí, tá, o cara fez, mas não conseguiu fazer, né? A água levou. Aqui lá tinha outra casa também, a água levou. Ali mais na frente outra casa, a água levou. Ninguém tomou providência, não. Nas imagens de satélite, a explicação para a quantidade de chuvas que atingiu a região de Manaus esta semana. Essas manchas vermelhas, que vêm diminuindo a cada quadro, indicam um enfraquecimento do fenômeno El Niño. Foi ele quem dificultou a incidência de chuvas na região nos últimos meses. Nós temos aí já percebido que o El Niño entrou numa tendência de normalização, né? Tá indo embora, a condição de TSM lá, de temperatura da superfície do mar no Pacífico, está adquirindo contorno de regressão já, né? Seu Rubino, e até maio, considerado pelos meteorologistas como um mês de transição entre o período chuvoso e o período seco, deve cair muita água aqui em Manaus. E para este feriado, a previsão também é de chuva. Essa sexta-feira e no sábado, a tendência é nós temos começar os dias nublado, com pancadas de chuva, e melhorar um pouco no decorrer do período. Já para o domingo, para a Páscoa, não é o mesmo comportamento. Nós vamos ter chuva, mas chuvas em áreas isoladas, e o céu vai estar parcialmente nublado, aí, com períodos de nublado e chuvas isoladas para o domingo. Então deve melhorar um pouquinho no domingo em relação a sexta e sábado. E vamos conferir agora os detalhes da previsão para esta sexta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Tabatinga, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Mesma previsão para o município de Humaitá, onde as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Itacoatiara, o tempo fica encoberto, também com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus.